Sexta-feira, 4 de novembro. Todo o céu está interessado na salvação do ser humano. Porque lá no céu não tem mais dúvidas sobre o caráter de Jesus Cristo. Lá no céu, eles têm certeza de que Deus é digno de honra, louvor e glória. E que Jesus também é digno de honra, louvor e glória. Porque morreu na cruz do Calvário, provando o seu amor por nós. Eles desejam que nós tenhamos a mesma certeza que eles. Eles não têm dúvida nenhuma de que Satanás está errado. A ideia de mundanismo está errado. A ideia de materialismo está errado. O centro da cruz, o centro da nossa salvação é a cruz de Jesus Cristo. A prova do amor de Deus é a cruz de Jesus Cristo. Então eles têm essa certeza absoluta e deseja que nós tenhamos também. A cada pessoa que se converte, que se entrega a Jesus Cristo, há festa nos céus. Por um pecador que se arrepende e sai das garras do inimigo pelo poder do Espírito Santo e de Jesus Cristo, que flui da cruz do Calvário. Será que em tamanho cuidado e interesse por nós, de todos os anjos, todos os seres, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o nosso anjo particular, está interessado em que nós caminhemos pelo caminho certo de Deus, enquanto há tempo? Será que, ao meditarmos nisso, nós seremos tão descuidados, tão ingratos, virando as costas para Jesus? Será que há qualquer coisinha que acontece na nossa vida que não está batendo, não está dando certo, nós vamos duvidar de Deus? Será que nós vamos acreditar, principalmente os estudantes que são bombardeados nas faculdades, na escola, com o materialismo, com o desmonte da fé cristã? Pessoas que se julgam mais sábias do que todos, são instruídos. A maioria desses professores, eles querem desmontar a fé cristã e colocar o materialismo. Estão, sem eles saberem, sendo instrumentos do inimigo de Deus. Porque eles estão indo contra Deus, estão fazendo o mesmo papel dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, que mataram Jesus. Menosprezaremos o sacrifício de Jesus feito por nós? Alguns têm agido assim. Têm trocado o caminho de Deus pela fama, pelo dinheiro, por posição, por estudos na faculdade, por emprego, por vantagens financeiras, com medo dos seus familiares. Então, menosprezam o caminho de Deus, viram as costas pelo caminho de Deus, agem para agradar pessoas, mas não importam em agradar a Deus. Tem brincado com a misericórdia de Deus. Até quando o ser humano vai brincar com a misericórdia de Deus? Para tudo tem limite.
o Espírito de Deus não será para sempre ofendido. Porque a função do Espírito Santo é convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, convencer as pessoas de crerem na cruz de Jesus Cristo, em tudo que implica essa crença. Escolher o caminho certo, andar por ele. Mas se nós viramos as costas, fechamos o coração para o Espírito Santo, ele vai se retirar. E caso seja ofendido por mais tempo, ele vai se apagando. Ou seja, não é que o Espírito Santo não quer mais convencer a pessoa. É que a pessoa se torna tão endurecido pelo mundanismo, está com o coração repleto, tomado pelo inimigo de Deus, está endurecido, virou uma pedra o coração. Não entra mais nada de Deus ali, porque nós não queremos. Nós não queremos, quando não se quer, Deus não entra, não arromba a porta do coração. Ele continua falando, mas nós ficamos surdos, não ouvimos mais, não tem mais uma influência. E acaba se concretizando o pecado imperdoável, que é recusar a única fonte que nos convenceria do pecado, que é o Espírito Santo. Então a morte será a parte deles e o elevado preço a ser pago. Sabe qual o preço que vai pagar essas pessoas que escolherem, assim como Adão e Eva escolheram, estar do lado do inimigo? Hoje não é mais uma fruta. Hoje é escolher a cruz ou refugar a cruz. E também não é escolher da boca para fora também. Que Deus sabe quem é sincero e quem não é. Que lá no fim muitos chegarão e dizem: mas Senhor, eu não fiz milagres em teu santo nome, eu não expulsei demônios, eu não era pastor da igreja, eu não era presbítero, eu não era isso, não era aquilo. Jesus falou: olha, faça de mim maldito para o fogo eterno. Jamais te conheci. Você é hipócrita. Tudo que você falou em meu nome foi da boca para fora só. Não foi com sinceridade. Não foi com amor. Foi por interesse financeiro, de fama, de poder. Então, o elevado preço a ser pago terão que o próprio pecador pagar no dia do juízo. O mesmo sacrifício que Jesus fez ali no dia na cruz, o pecador vai ter que pagar ele. Porque Jesus pagou por nós o pecado e nos dá de graça. O pecador vai ter que ele mesmo pagar, mas ele não tem condição de pagar. Portanto, ele será fulminado. O próprio pecado que há nele vai matá-lo. Não é Deus que vai matar ele. O próprio pecado que existe nele. E então compreenderão o que perderam. A vida eterna. Essa vida é tão pequena, tão passageira. Isso não é nada perto da vida eterna. Nós vamos começar a viver mesmo na vida eterna. Aqui é só um teste. Aqui é aquele teste da árvore do conhecimento do bem e do mal. É só não chegar perto da árvore, depois eu tiro a árvore e você vai viver tranquilo. É um teste de fidelidade. Aqui também a nossa vida é um teste de fidelidade. Você vai viver 50, 60, 70, 100 anos. Morre. Fechou o livro. Depois vai ver se você foi fiel ou não.
se vai viver a vida eterna ou não. Porque aí sim é a vida. A vida é Jesus Cristo. E uma vez perdida a preciosa vida, a herança imortal, estará perdida para sempre. Não se engane com os ensinamentos do inimigo, que fala que você vai ter uma outra chance. Que você, se rezar aqui na terra, vai sair do purgatório e vai para o céu. É mentira. Que você vai ter 1000 anos aqui na terra para se converter. Jesus vai estar aqui convertendo as pessoas. É mentira isso. A única condição que nós temos de termos a vida eterna é aceitar hoje. Por isso que o apóstolo Paulo fala: se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento se Jesus não tinha chegado? Não tinha passado pela cruz ainda. Se a gente só é salvo por causa da cruz e da ressurreição. Mas Jesus não tinha vindo, ele ficou 4000 anos sem a cruz. A cruz só veio depois de 4000 anos depois de Adão e Eva. Como eram salvos essas pessoas? As pessoas só são salvas se forem perdoadas. E Jesus então estipulou para Moisés um sistema. A pessoa colocava a mão em cima de um cordeirinho sem mancha, perfeito. Confessava o seu pecado na cabeça e transferia para o cordeirinho. Matava o cordeirinho. Pegava o sangue, levava para o sacerdote. Colocava no altar, como que esperando chegar o quê? O cordeiro verdadeiro. Se Jesus não tivesse morto na cruz, nenhum pecado do Antigo Testamento estaria perdoado. E nem depois de Jesus. Ele tinha que passar pela cruz. Então era como se fosse um cheque, um cartão de crédito, por exemplo. A pessoa gasta, mas depois tem que pagar. Então, é o mesmo tipo de salvação. Que Deus nos abençoe e nos guarde de todo o engano sobre a cruz de Jesus Cristo.